Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje trataremos de um tema muito interessante relacionado aos estudos psicológicos. É também uma curiosidade grande de muitos que assistem o nosso canal. E a questão é, por que muitos relatos de espíritos ou de pessoas que tiveram visões retrospectivas de outras encarnações lembram somente de ter sido rei, rainha, general, rico, nunca lembra de questões corriqueiras? E é sobre esse assunto que nós vamos tratar. Então vamos pelo Livro dos Espíritos, pergunta 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? Resposta: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou o curso de teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela própria criação. Então aqui é uma pergunta muito interessante. E as respostas já nos trazem algumas informações importantes. Primeira delas. A primeira é uma questão muito óbvia, né? Nós somos espíritos encarnados. Quando estamos desencarnados, temos menos um fator de limitação. Então temos a tendência a lembrar de todas as coisas. Ou pelo menos de uma parte dessas coisas. Como ele já disse ali, nem tudo os espíritos lembram. Isso é muito importante, tá? No desenvolvimento vai ficar mais claro isso. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela, a alma, todos aqueles que conhecera na Terra. E todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, como a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Aqui também a gente tem que tomar cuidado com esse todo aí, tá? Mais para frente vai ficar claro. Esse todo aí é tudo que é importante, ok? Senão vai parecer que todas as informações ficam gravadas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Continua o espírito na pergunta 101. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram a outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para os puni-los, quer que assim julguem. Aqui é uma questão muito interessante, que a dor moral vivida pelos espíritos, entendendo já desencarnado que a verdadeira vida é a vida do espírito, ela é muito maior do que a própria dor que ele viveram aqui na Terra. Por isso que ele diz lá, ó, muitas vezes mais penosa que a própria realidade. É a consciência pesada. Então, às vezes, essa dor, ela traz um componente, essa dor moral traz um componente a mais para aquela dor que o espírito sentiu quando encarnado. Pergunta 305 do Livro dos Espíritos. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Resposta: não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele sua atenção. Então, como o espírito lembra das coisas, conforme ele vai
lembrando, vai fixando em certos assuntos, em certos temas da sua própria vida, faz com que ele comece a lembrar de certos assuntos. Isso é uma questão muito importante também. Vamos juntando aqui as informações para facilitar o entendimento. 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida? Olha lá, essa é a pergunta. Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Resposta. Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que dela resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Vamos parar aqui, ó. Então, o que ele lembra? Ele vai lembrar das questões importantes que estão impactando nele agora. São as circunstâncias na qual ele se encontra e quais são os resultados desses atos agora. Então ele vai se fixar nesses assuntos. Continua ele. Bem compreendeis, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então essa é uma questão importante. Ele vai se lembrar daquelas questões que impactam verdadeiramente no seu estado atual como errante. Vamos entender isso, hein? A psicologia do espírito, ele se fixa naquilo que tem impacto na realidade que ele vive naquele momento. Então, ele não vai lembrar de tudo, porque não é interessante, assim como nós não lembramos tudo de tudo. Isso é muito importante, ok? Nós vamos chegar em exemplos. Olha, o Kardec insiste. Mas se eu quisesse, poderia lembrar-se delas? Resposta. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até os seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Essa é uma questão importante. Exemplo, nós aqui encarnados. Se nós pararmos para lembrar, né? Lembra daquele dia, quando você tinha 13 anos, um dia que você acordou, você não fez nada de diferente, você não foi para a escola, você passou o dia inteiro jogando videogame, almoçou, jantou e dormiu. Aquela vida não teve impacto nenhum na sua vida. Aquele dia não teve impacto nenhum na sua vida. Então você não vai lembrar. Porque a psicologia do espírito, ela fixa naquilo que é importante. A consciência é um pensamento íntimo. E esse pensamento íntimo, ele tem relação direta com o estado em que nós nos encontramos. Então, para que eu vou forçar a me lembrar um dia que não impactou em nada na minha vida, não impactou em nada na vida de ninguém, não alterou em nada o curso da minha existência corporal? Para que eu vou lembrar isso? Não faz diferença. Então ela se apaga. Não é que ela não exista, mas é como se ela não existisse. É o que ele está falando ali, não tem utilidade. Ok? 318. E a lembrança dos sofrimentos que se passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Aí olha lá. Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade que podem gozar como espíritos. Então olha lá. Por que esses sofrimentos da última encarnação são importantes? Porque tem impacto direto no estado em que ele se encontra. Então ele vai lembrar. E é aí que realmente estão os seus pensamentos, nos seus atos. Kardec continua. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outra forma. São-lhe como que presente
todos os atos de que ele tem interesse em lembrar-se. Isso é muito interessante, esse aspecto da psicologia do espírito. Tudo que ele lembra, ele vivencia como se fosse no mesmo dia. O que vai separar essas lembranças é a questão dos apegos emocionais relacionados com aquele ambiente. Se for um espírito culpado, ao rememorar certos acontecimentos, ele sofre, ele traz consigo uma carga emocional que o perturba mais ainda. Se for um espírito de segunda ordem, que já superou essas limitações, ele vai relembrar, mas não vai ter com ele essa carga emocional e esse elemento de perturbação, ok? Olha lá. Os outros lhes permanecem mais ou menos vago na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais, que eu estava falando aqui. Essa a razão porque muitas vezes evoca um espírito que acabou de deixar a terra e verificais que não se lembra dos nomes das pessoas que lhes eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes, e que tudo isso, pouco lhe importando, caiu logo em esquecimento. Ele só recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Essa é uma questão importante. Então, na última encarnação tem coisas que não fazem não impactam na minha vida, então ele vai para o esquecimento, porque o espírito não vai se fixar naquilo. A alma é o pensamento, ok? Essa é uma questão fundamental. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Importante, né? Ele lembra de todas as encarnações. Nós já sabemos que o espírito, no estado em que nos encontramos, já tivemos milhares de encarnações. Será que nós vamos lembrar tudo de todas as milhares de encarnações? Olha lá. Resposta. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais um viajor, os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se deste conformemente a influência que tiveram na criação de seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então é aquilo que nós estávamos falando. Ele vai se lembrar que teve aquele assunto, mas não liga a importância. Julho de 1860. E o artigo é lembrança de uma existência anterior. Olha a pergunta. Por qual razão essa lembrança é mais precisa para ele, esse que estava tendo a lembrança, que para outras pessoas? Há nisso uma causa fisiológica ou uma utilidade particular para ele. Então, olha lá, temos duas causas aqui. Uma pessoa que está encarnada se lembrar das existências anteriores. Então, tem dois fatores importantes. A primeira é uma causa fisiológica, isso é, algo que talvez tenha ficado muito traumatizado no ser, que esse trauma é tão grande que ele ultrapassa as existências, ok? Ou pode ser, vamos dizer assim, facilitado a esse espírito a lembrança porque tem uma utilidade particular para ele no curso da sua existência, por exemplo, das pessoas que ele vai se relacionar, etc. Aí a resposta é: essas lembranças vivazes são muito raras. Elas se prendem um pouco ao gênero de morte que a impressionou. Olha lá. Então, se essa morte foi muito impactante, às vezes aquilo fica tão forte na alma que passa de uma existência para outra. De tal modo que está, por assim dizer, encarnado em sua alma. Entretanto,
muitas outras pessoas tiveram morte também terríveis, e a lembrança não se lhes permaneceu. Deus não permite isso senão raramente. Vamos entender se Deus não permite, ok? Não vamos sair da visão dogmática, nós estamos nos estudos avançados do Espiritismo. Quando ele fala Deus não permite, é porque tem leis relacionadas a isso, ok? Então, vamos lá. Por que então que, exemplo, 2 espíritos foram decapitados numa encarnação anterior? Por que a lembrança é muito vivaz em um e não é muito vivaz em outra? Porque aquele espírito, ok, que é muito vivaz, o trauma foi muito forte e ele não conseguiu superar. Ao passo que o outro encarou pelas suas existências anteriores, pela sua evolução, pelo modo como ele trata as coisas do mundo, ele não liga tanta importância e talvez até tenha tido um impacto positivo em sua vida. Então ele não liga tanta importância, ao passo que outro guarda aquilo de uma forma muito clara, ok? Então isso é muito importante. E aqui voltamos ao nosso Muhammad Ali, que uma questão muito importante. Ele fala assim: tendes uma lembrança precisa da vossa última existência corporal? Não tenho ainda precisa. A morte deixou-me a sua perturbação. Então, para ele, ele está no processo ainda de perturbação. Não está totalmente... O estado de perturbação não passou. Quando esse estado de perturbação passar, os fatos importantes voltarão e os fatos desimportantes se perderão junto com as outras milhares de encarnações e milhares e milhões de fatos. Aí ele pergunta: lembrai-vos o que foste na vossa última existência? Era pobre na terra. Invejei as grandezas terrestres e subi para sofrer. Então, veja, ele não lembra tudo, mas aquele fato que fez ele sofrer fica vivo. Aqui fica muito claro essa questão. Então, o que liga diretamente, o que impacta diretamente no ser, fica vivo. E porque também é um elemento de superação para que ele alcance a felicidade. Faz parte da providência divina. Ao passo que outras questões, que às vezes para um encarnado são meras curiosidades, o espírito simplesmente esquece, como foi falado aqui. Às vezes ele esquece até amigos que ele tinha, mas ele não liga tanta importância assim, né? Que eram colegas, não eram nem amigos, né? E aí aquilo se perde. Aí Kardec pergunta de novo a ele: como ocorre que vós, em vossa vida tão pouco esclarecido sobre essas questões, possa respondê-la com tanta profundidade? É que em outras existências eu aprendi. Aqui o progresso moral e intelectual após a morte também volta, né? Porque é aquisição, é a lei de justiça. Tudo que a gente aprendeu fica gravado no ser. Pergunta 44. No estado errante em que estáis agora, tende, pois, pleno conhecimento das vossas existências anteriores? Resposta: sim, salvo a última, porque ele ainda está num processo de perturbação e essas memórias ainda não vêm, mas virão. Parecia, segundo isso, que não progrediste uma vez que espiais agora os erros da vossa última existência. Sim, progredi lentamente. Eu era perfeito para ser sacerdote? Foi porque foste sacerdote naquele tempo que pudeste nos falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios? Sim, mas não sou bastante perfeito para tudo saber. Outros leem no livro do passado como num livro aberto. Aqui tem uma questão importantíssima da psicologia do espírito. Ele está aqui, respondendo a Kardec, com um fim útil. Como ele está respondendo com um fim útil, muito provavelmente, o seu anjo guardião e espíritos familiares, ou os guias da humanidade que ali estavam ajudando, vamos dizer assim, dando um amparo para que ele pudesse
além dele lembrar por ele mesmo, ele lembrar de fatos que talvez tivesse escapado. Por quê? Porque as respostas dele teriam um fim útil. Também tem esse aspecto da psicologia espírita que muitas vezes se esquece. Às vezes o espírito não está em condições de responder, mas pela assistência do seu anjo guardião, mesmo desencarnado, ele consegue dar certas respostas que naturalmente por ele mesmo ele não conseguiria. Então isso é uma questão muito importante. Então, resumindo, por que algumas pessoas lembram quando falam das existências anteriores, quando faz uma regressão de memória, etc. Lembra que foi rei, lembra que foi general, lembra que foi isso, foi aquilo, mas não lembra de ter sido um vinagreiro, ter sido um alfaiate, ou ter sido... Por quê? Porque assim como aquela história do menino que acordou num dia, não foi para a escola, jogou videogame, almoçou, jantou, foi dormir, a vida dele, e aquele dia não impactou em nada na sua existência, existem encarnações que não tiveram impacto grande no seu estado atual. E de modo geral, ele tende a esquecer. Ao passo que, dependendo das posições, como aqui no caso do Muhammad, uma posição de elevada responsabilidade, suas ações, mínimas que sejam, impactam na sua própria encarnação e impactam na vida de milhares. Então um vinagreiro, um dia que acordou de mau humor, tratou mal o seu cliente e foi para casa, tem um impacto muito menor do que um papa, por exemplo, que com uma bula fez com que países inteiros entrassem em guerra e milhões morressem. Um presidente que, por causa de uma assinatura, de um decreto, ele faz com que milhares de pessoas morram. Então essa é uma questão interessante. Na Revista Espírita de 1859, o espírito Júlio César relembra das suas encarnações. E ele fala assim, da sua última encarnação até a encarnação como Luís IX, conhecido como São Luís, ele teve várias encarnações miseráveis. Mas por que ele não pormenorizou essas encarnações miseráveis? Porque elas não tiveram impacto como o caso do Júlio César, que foi recebido por 1 milhão de almas. Imagina, 1 milhão de vítimas que ele fez esperando ele no mundo espiritual. Isso deve ter dado um impacto muito grande. Como a de São Luís, que participou de cruzadas, que teve de decidir sobre a vida de muita gente, tem um impacto também. Enquanto aquela encarnação miserável, de repente que ele foi um deficiente físico, um tetraplégico, com problemas de visão, com deficiências de várias formas, passou 30 anos dentro de uma cama e morreu, não impactou na vida de ninguém. Então foi importante para ele, mas não foi tão impactante. Então é por isso que, de modo geral, as pessoas tendem a lembrar que foi rainha, que foi rei, que foi general, por causa da consequência, ok? Claro que alguns fingem ter sido isso ou aquilo, eu não estou dizendo que todos que falam foram, mas aquele que finge porque ele na verdade é a ideia de orgulho, enquanto que outros lembram como expiação porque essa lembrança é penosa e lhe traz a saudade, o desgosto, o sofrimento de não poder mais usufruir do poder, dos prazeres materiais, de tantas coisas que, como espírito, ele deploraria, mas ele ainda, por ser um espírito de terceira ordem, ainda sonha com aquilo. E nós vemos muitas vezes mendigo vivendo como se fosse nobre. Por quê? Porque ainda não conseguiu se livrar daquele passado que está muito vivo na sua memória. Então, por que muitas vezes, a maioria das vezes as pessoas lembram que foram bispos, que foram reis, que foram empresários, etc., e não lembra de ter sido mendigo, de ter sido por causa do impacto que isso causa na sua consciência? Espero ter respondido. Muito obrigado a todos.